Começa agora, Os Camaradas, um podcast descontraído, com muito entretenimento e uma boa conversa. Vem com a gente! Fala galera, beleza? Estamos começando mais um podcast, Os Camaradas, estamos aí, já fazia tempo que nós não fazíamos um podcast, né? Acharam que vocês não iam nos encontrar mais no YouTube? Estamos aí. Então eu vou chamar aqui, para dar sequência ao nosso podcast, Marcelo Tese. Fala aí, meu camarada. Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, já estamos aqui naquele clima anti-podcast, né, que é o mais engraçado de tudo, né? Diz aí, meu camarada Tadeu Soares. E aí, galera, beleza? Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, dependendo do horário que forem nos ouvir em mais um podcast. E é isso aí, a finaleira aí, como fala meu camarada Gaúcho, último podcast do ano. E toca a ficha aí, Flávio Luiz. É isso aí, Tadeu. Pois é, então estamos aí nessa finaleira do ano, 2022, e a gente resolveu, né, fazer mais um podcast, né, e trazer uma pessoa para participar do podcast. Aqui a gente fez a live nossa de final de ano. Uma das participações da live lá no chat, tinha uma pessoa bem curiosa, a gente achou estranho até, e aí começamos a falar no PV ali no WhatsApp depois, que se vocês procurarem no canal do YouTube vão encontrar aí Memórias de uma Minhoca Estribuchada, né? E a criadora do canal acabou vindo aqui para fazer um podcast com a gente. E, mais engraçado, é o nome dela, Marilija. Fala aí, Marilija, tudo bem? Tudo bem, boa noite, ou boa tarde, bom dia, como vocês estão dizendo, né? Boa madrugada, quem sabe, para quem estiver nos ouvindo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui participando com vocês, é um prazer. Isso aí, Marilija, que prazer é nosso. E nós vamos aqui com a primeira pergunta, né? Claro que a gente quer saber também sobre o canal, sobre esse canal que fala sobre a minhoca estribuchada aí, né? Mas primeiro vamos à pergunta de praxe aqui, para saber a tua deficiência visual, como é que se deu, se nasceu com a deficiência, adquiriu com uma certa idade. Conta aí para nós como é que é a tua história aí. Eu perdi a visão agora, dia 9 de dezembro, fez 6 anos. Foi em dezembro de 2016, eu tinha 32 anos. E foi um susto bem grande. Eu tive uma trombose venosa cerebral. Eu perdi todos os movimentos do corpo, tive dificuldade de falar, de engolir. Basicamente foi um erro médico, porque eu passei 4 vezes pelo pronto-socorro. E os médicos falavam que era enxaqueca e dor muscular que eu sentia. Eu tinha dor de cabeça muito forte, uma dor nas costas também. E eu passei durante uma semana com essa dor insuportável, não tinha posição para dormir, para ficar durante o dia. Eu fui tendo hipersensibilidade à luz, não parava mais comida no estômago. Até eu ser internada no dia 8, que foi quando eu consegui ser internada, eu já não estava mais nem conseguindo andar. E eu estava com meu pai, e ele achava que era por conta da minha fraqueza de não estar comendo mais, né? Eu achava que não era só isso, né? Que tava estranho. Eu falava assim, mas não é só porque eu não tô comendo, né? Só que eu não comer não causa essa fraqueza tanto, assim, né? De não aguentar sustentar as pernas. Eu cheguei até no meu psiquiatra, porque eu falei assim, eu devo estar fazendo uma conversão, né? Que é uma doença psicológica. Eu sou psicóloga, né? Daí ele olhou pra mim e falou assim, não, você não é paciente pra isso, pelo amor de Deus, tá com alguma coisa muito séria. E foi quando eu consegui, daí, enfim, uma internação, fizeram uma tomografia. E no dia seguinte, na sexta-feira, que foi o dia 9, eu acordei já sem enxergar nada. Eu comecei a perder a visão na terça, na sexta eu acordei sem enxergar nada. E fui para um outro hospital que tinha neurologista e ele me internou já direto no CTI, fez uma ressonância, fez uma punção lombar, porque ele desconfiou primeiro de meningite. E daí ele viu que era uma trombose cerebral. Eu passei por 3 internações, na verdade, foram praticamente 2 meses internada. E o médico que me pegou falou para os meus pais que não descartasse a morte, mas que ia fazer de tudo para salvar a minha vida. E foi tudo assim, um susto muito grande, né? Para os meus pais,
pra mim, até porque não me contaram que eu tava correndo risco de vida, mas eu percebia, né? Porque vinha familiares de longe me visitar e todo aquele clima de hospital e tudo. Então, acho que até por isso que eu aceitei muito fácil, muito rápido a perda da visão, porque eu passei por situações muito graves, assim. Foi tudo muito, muito punk. Ô Mari, Marcelo Terci, obrigado aí por você topar e vir conversar com a gente, né? Eu queria saber o seguinte, né? Primeiro conta pra gente de onde que você é. Você ficou com alguma outra sequela além da visão, depois de tudo isso que você passou? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sim, eu fiquei com uma falta de coordenação motora na mão esquerda. Alguns movimentos eu não consigo fazer, eu não tenho muita noção da força, assim. Eu não consigo, por exemplo, digitar num teclado, então eu não consigo mexer no computador. Eu perdi o olfato foi começar a voltar depois de 2 anos. Eu lembro que quando eu senti o cheiro de café pela primeira vez, eu estava na casa da minha mãe, que eu morava com ela nessa época. Eu cheguei a chorar de emoção, gente. Vocês não têm noção do que é você ficar sem sentir cheiro. E hoje eu sinto alguns cheiros, mas só cheiros bons. O meu olfato é seletivo, então você pode ficar fedido do meu lado que eu não vou sentir. Isso é maravilhoso. Ai. Mas basicamente foi isso, assim. O resto eu fui recuperando com muita fisioterapia e faço ainda terapia ocupacional, então... E você ainda toma medicamentos para tratar isso? Qual o tipo de cuidado que você tem que ter em relação a o que aconteceu? Hoje eu tomo só 7 medicamentos. Eu saí do hospital tomando 19. Então 7 para mim é uma vitória gigantesca. E eu tomo um anticoagulante, que é o principal tormento da minha vida, vamos dizer assim, né? Que me impede de comer alguns alimentos. Alimentos verdes são ricos em proteína K. Para controlar o nível de anticoagulação do sangue, eu tenho que fazer exames com frequência. Aí a médica falou assim, ou você come a mesma quantidade desses tipos de alimentos verdes todos os dias, ou você não come. Como eu sei que eu não sou uma pessoa regrada para comer verdura todo dia a mesma quantidade, eu falei, não, vou banir da minha alimentação. Então eu resolvi banir. Então eu não posso comer nada de verdura, não posso tomar chá, não posso tomar o tereré daqui, né, que é a bebida típica daqui. Shoyu também é rico em proteína K. Então, assim, eu tenho uma dieta restrita nisso. Esses dias eu até brinquei que eu tava com vontade de comer salada. Eu falei assim, hoje eu vou sair da minha dieta, eu vou comer salada. Acho que eu sou a única pessoa no mundo que pra sair da dieta come salada. Mari Tadeu Soares, gratidão aí como o pessoal falou. A recuperação, pelo que você citou aí, foi bem lenta, né? É complicada a recuperação. E hoje? Assim, o que você faz hoje? Conseguiu recuperar praticamente 100%, né? Tirando a visão. E esse problema da mão que você falou, hoje você faz algum tipo de esporte, faz exercícios? Como que é hoje, após esse problema de saúde que você teve? Então, eu fiz bastante fisioterapia, né? Eu perdi a visão porque, eu acabei não explicando, né? Porque lesionou meus 2 nervos ópticos por conta da pressão intracraniana, né? Eu até brinco com o meu oftalmo que ele fala que é um caso raro de lesionar os 2 nervos ópticos. Eu falo assim, doutor, eu sou tão perfeccionista que tudo que eu faço bem feito. Então, assim, meus 2 olhos são perfeitos, né? Não tem aquele estigma que as pessoas têm de que cego tem que ter um olho esbranquiçado e tal. É difícil quem olha pra mim, assim, de longe, perceber que eu sou cega. E eu brinco com a minha mãe que ela teve a oportunidade de fazer o álbum do bebê de novo, quando eu tava voltando a andar, e ela não fez pela 2ª vez. É meu trauma de infância e de adulta. Então, minha atividade física é a dança. Eu amo dançar. Eu descobri a dança em 2019. Comecei a fazer dança de salão. Então, eu danço forró, bolero, samba, rock soltinho. E com a pandemia, que eu não pude mais ir para a escola de dança, para os bailes, eu comecei a fazer aula em casa, aula particular. E daí eu comecei a fazer aula de tango, que eu sempre achei muito lindo. E hoje, então, eu danço tango também. Quando tu perdeu a visão e tal, que tu não era casada, ou tu é casada até hoje, pode contar um pouquinho? Eu ouvi um pouco do teu canal lá, fui abrir, até me inscrevi lá, né? Eu vi tu contando
da tua história. Até recomendo para quem não conhece o canal dela. Depois ela vai falar um pouquinho do canal. Como é que ficou os teus pais? Te apoiaram sempre? Marido, etc? Conta um pouquinho para nós aí. Solteira, carreira solo, né, na época. Continuei um bom tempo solteira ainda, porque a gente que é deficiente visual sofre muito preconceito, né, e acho que talvez mulher mais ainda. E minha família, sim, sempre me apoiou muito, sempre esteve junto. Meus pais são separados, mas no hospital ficava minha mãe durante o dia comigo e meu pai dormia comigo. Tem várias histórias engraçadíssimas do hospital, assim, com eles, porque eu falo que meus enfermeiros aprontavam muito comigo, eu até brincava com o médico, às vezes falava assim, doutor, eu vou demitir meus enfermeiros, que eu não aguento mais eles aprontando comigo. Aí ele virava para mim e falava, pensa bem, são muitos anos para você pagar de imposto para demiti-los. Aí eu falava assim, tá bom, doutor, eu vou repensar. Depois que eu saí do hospital, eu fui morar na casa com a minha mãe, né, por um tempo, até eu me recuperar e ter segurança de voltar a morar na minha casa de novo, né, morar sozinha. Então faz 2 anos hoje que eu moro na minha casa novamente. Durante um tempo eu tive uma acompanhante que ficou comigo e fazia as coisas para mim e tudo. E esse ano eu resolvi que eu queria fazer tudo sozinha e comecei essa luta por fazer tudo sozinha, porque eu achei que já era o momento disso. Visão zero. Visão zero. Eu enxergo tudo preto. Um blackout total. Ô Mari, conta um pouquinho assim, né? Você falou que é psicóloga. Você, quando perdeu a visão, você estava exercendo? O que você chegou a fazer alguma coisa antes da psicologia? E eu vou aproveitar aqui para fazer a pergunta de $1 milhão. Memórias da minhoca estribuchada. Por quê? Eu podia falar para você ir pro canal, mas eu vou responder a pergunta de $1 milhão, porque vocês merecem. Obrigado, hein? Vamos lá. Eu sou psicóloga, né? Me formei no interior de São Paulo e voltei para Campo Grande em 2009, porque eu sou apaixonada por essa cidade. Comecei a trabalhar na clínica aqui, que sempre foi minha paixão. E em 2014 tinha prestado um concurso da prefeitura e fui chamada. E comecei a trabalhar num CRAS aqui. Em 2015, eu fui promovida para ser coordenadora de um CRAS. E então, quando eu perdi a visão, eu estava como coordenadora. E 2016 foi ano eleitoral. Vocês lembrarem, eleição de prefeito, vereador, essas coisas. Então, foi um período de muito estresse. E o que desencadeou a minha trombose foi uma doença autoimune que eu tenho, que eu não sabia. Fui descobrir 7 meses depois da trombose. Tem um nome diferente também, que é uma doença rara, porque, como eu disse, né, eu sou perfeccionista, gosto de coisas raras, diferentes, que chama doença mista do tecido conjuntivo. Então, eu trabalhava como coordenadora, né, estava nesse período de muito estresse, e saí do CRAS e atendia na clínica à noite, porque como era minha paixão, eu continuei mantendo os atendimentos na clínica. Hoje eu sou aposentada por invalidez, né, já antecipando, mas atuo atendendo pacientes voluntariamente, porque é a minha paixão. E a pergunta de $1 milhão? A pergunta de $1 milhão, já estava esquecendo, oh meu Deus. Memórias de uma minhoca estribuchada. Eu fiquei internada, né, como eu disse para vocês, e um dia eu já cansada de tomar banho de leito, porque eu não podia levantar, que doía muito minha cabeça e tudo. Eu cheguei pro meu médico, né, que era uma figuraça. Falei assim, doutor, eu não aguento mais tomar banho de leito, doutor. Quando que você vai deixar eu tomar banho no banheiro, doutor? Aí ele virou para mim e falou assim, meu anjinho, você tem que entender que quando eu te encontrei, você era uma minhoca estrebuchada. Enquanto você não virar bípede de novo, eu não posso deixar você tomar banho no chuveiro. Aí eu virei para ele assim e falei, o quê? Minhoca estrebuchada? Você tá me chamando de minhoca estrebuchada? Sai da minha frente, doutor. Some daqui, eu não quero mais te ver. Aí ele começou a rir, né? Ele falou, não, espera, meu anjinho. Eu falei, não, sai daqui. Você tá no meu quarto me xingando de minhoca estrebuchada. Ele, não é isso. Eu falei, não, sai daqui, não quero mais falar com você. Aí ele, não, sai daqui. Aí ele riu e foi embora.
E ele ia todos os dias me visitar, né? Ele foi até dia de Natal, dia de Ano Novo, tudo. Aí no dia seguinte, falei, mãe, quando o doutor chegar aqui, eu vou pregar uma peça nele. Aí ela falou assim, tá bom. Aí quando ele entrou no quarto, eu peguei, fiquei quietinha, assim, fechei o olho, cruzei os braços, assim, em cima do peito. Aí ele pegou e entrou assim, oi, meu anjinho, como que você tá? E eu fiquei quieta. Ele, como tá a sua dor? De 0 a 10. Que ele sempre perguntava como que tava a minha dor de cabeça, né? Aí eu fiquei quieta. Ele, ué, não vai falar comigo hoje? Aí eu, quieta ainda, né? Ele, ih, o gato comeu a língua dela, mãe? Virou pra minha mãe, né? Aí minha mãe não se aguentou e começou a rir, né? Não, ela falou assim, ela encarnou a minhoca estrebuchada hoje. Aí ele caiu na gargalhada, né? Aí ele falou assim, é só vocês duas pra ficar fazendo palhaçada no hospital na situação que você tá, guria. Aí eu falava que um dia eu ia escrever um livro contando minha história e que ia chamar Memórias de uma Minhoca Estrebuchada. Não saiu o livro, mas saiu o canal. Legal. É bacana essa história. E Mari, você, após perder a visão, a sua recuperação toda, você fez alguma orientação, mobilidade, teve alguma noção de uso de bengala? E você é daí de Campo Grande ou aqui de São Paulo ou de outro estado? Porque você estudou aqui no interior de São Paulo, né? Conta um pouquinho para nós aí. Eu fiz um pouco de curso de orientação e mobilidade, atividades da vida diária, mas não concluí. Mudavam muito os professores, aí veio a pandemia, eu acabei desistindo de concluir. Então, assim, eu faço tudo aqui dentro de casa, consigo andar, pedir Uber, sair, mas andar sozinha na rua é uma coisa que eu ainda não faço. Eu falo que quando eu tiver a necessidade real de fazer isso, eu vou dar um jeito de fazer. Eu nasci em Santo André, porque o tio da minha mãe é obstetra em Santo André. Na época, minha mãe morava no Pará. Aí eu vim para Campo Grande com 1 ano de idade. Morei aqui praticamente até os 17, porque teve 1 ano que a gente morou em Dourados. Meus pais se separaram e minha mãe foi para o interior de São Paulo, em Avaré. Aí eu prestei vestibular em Maringá, passei. Não aguentei ficar em Maringá, porque era muito difícil visitar minha mãe. Na época eu não conseguia ficar longe dela. Aí mudei para Bauru, terminei minha faculdade em Bauru. Depois que eu me formei, eu voltei para Campo Grande, que sempre foi minha paixão, e estou aqui até hoje. Bacana. Brincadeira, essa minhoca é andada, hein? Tava ouvindo aqui, ia fazer uma brincadeira, que ela mora em Dourados, ainda bem, né? Porque o peixe dourado gosta de minhoca, né? Ia dar por... Então, Mari, como que você entrou na tecnologia? Você já começou direto na Apple ou usou o Android anteriormente? Como é que foi essa inclusão para você na tecnologia, tanto nos celulares e no PC? PC eu praticamente não uso, né? Só uso quando vou dar alguma palestra, daí alguém digita para mim e eu vou lá só passando a setinha. Eu só sei ligar o computador, achar o arquivo, abrir e fechar e desligar o computador, por causa da minha falta de coordenação motora. Agora, o celular, eu tinha a sorte de ter um Motorola que tinha um comando de voz para fazer chamadas. E como minha mãe trabalhava o dia inteiro, eu ficava ligando para os meus amigos o dia inteiro, porque eu ficava sozinha em casa, então eu conseguia pelo comando de chamada ligar para os amigos, daí eu pedia para eles desligarem a chamada, que eu não ia conseguir desligar, porque eu ainda não sabia mexer com talkback. Aí no final do ano de 2017, quase 1 ano depois que eu fiquei cega, eu consegui entrar no Instituto para Cegos aqui e pedi urgente uma aula com o professor para eu aprender a mexer no celular. Para quem nunca mexeu, né, é muito difícil a gente aprender aqueles gestos, né, o jeito de tocar para a gente conseguir fazer. Eu fiquei horas ali sentado do lado do professor e no dia seguinte eu passei um dia inteiro mexendo no meu celular para aprender a mexer no bendito talkback. Consegui, para mim foi uma vitória e comecei daí a mexer, mandar mensagem, tudo. Aí um amigo meu, que até já gravou tutorial para vocês, o Cássio, o Roberto, falou para mim do iPhone e me convenceu a comprar um iPhone. Eu sempre fui contra o iPhone, falava que era muito dinheiro para pouca coisa. Por fim, eu me rendi, resolvi comprar um iPhone, comprei em 2018 e desde então não largo mais. Mas logo que eu comprei, eu fui mexer no iPhone e não conseguia fazer nada. Eu queria tacar o iPhone na parede. Eu lembro que eu liguei pro Cássio e falei, Cássio,
o que você fez comigo? Eu já tô com raiva desse celular. Ele falou, calma, vem aqui em casa que eu vou te ajudar. Aí eu fui na casa dele, ele me ensinou a fazer um monte de coisa. E na época eu tinha comprado um iPhone 8. E a minha dificuldade de coordenação motora ainda era tão grande, para vocês terem uma ideia, que eu não conseguia nem pôr a minha digital lá no botão home. Então ele tirou essa opção de digital e tudo, me ensinou a mexer em várias coisas, e daí fuçando eu fui aprendendo a mexer no resto, até que conforme foi melhorando minha coordenação motora, eu consegui daí reativar a digital e tudo, e enfim. A tua coordenação motora, ela tem melhorado aos poucos, ela vai melhorar mais, ela estacionou, e tu disse que numa das mãos é a maior, né, a dificuldade. Como é que tu faz? Tu segura o telefone com aquela mão que tem a maior dificuldade motora, com a outra mão tu consegue fazer o gesto. Gesto do rotor tu tá conseguindo fazer? Mudou esse gesto? Então eu seguro o celular com a esquerda e faço tudo com a direita. Mas o gesto do rotor é uma coisa que eu sempre tive um pouquinho de dificuldade ainda. Mas eu vi com você, né, aquele tutorial para mudar o gesto do rotor. Ainda não mudei. Ainda não fiz isso, mas vou mudar para facilitar a minha vida, porque eu faço trabalho voluntário na Associação dos Deficientes Visuais aqui, e eu sou diretora do departamento de comunicação, então eu preciso escrever muito texto, editar texto, e eu preciso muito do rotor para fazer essas coisas, né? Legal, Mari, suas histórias são muito, muito bacanas aí. E aqui em off, a Mari fez um comentário com a gente que acho que vale a pena, né? Ela comentar aqui, Mari. Conta aí como é que uma festa de aniversário que você promoveu aí, como é que foi essa história aí? Então, quando eu fiz 35 anos, eu resolvi colocar os meus convidados numa fria. Eu comprei vendas e distribuí para os meus convidados. Convidei o meu professor de orientação e mobilidade na época, ele foi lá, topou ir, e a gente fez uma demonstração de como conduzir uma pessoa com deficiência visual da maneira correta. E daí alguns amigos meus que estavam lá e meus pais participaram também para ajudar na condução. E eu fiz meus convidados circularem pelo salão de festas vendados. E foi uma experiência muito bacana, assim, muito legal. Vários ficaram com medo, com uma sensação estranha, assim, não tinham noção de onde estavam, andavam, e daí quando falava para tirar a venda, para ver onde estava, falava assim, nossa, eu tô aqui, nem parece que eu andei tudo isso, nem parece que eu só andei isso, então, assim, foi muito legal. Passavam por mim, me cumprimentavam, então, assim, eles tiveram um pouquinho da experiência, né, do que é ser uma pessoa com deficiência visual. Pude proporcionar isso para eles e eles gostaram bastante. Acho que você quis economizar na bebida e na comida para eles não acharem nada, né? Não, foi bem rapidinho. Foi só uma vivência, digamos assim, né? Psicólogo adora fazer dinâmica, né? Então eu fiz uma dinâmica no meu aniversário. Muito legal. Muito bom, Mari. Deu pra gente conhecer um pouquinho da história da minhoca estribuchada aí, né? Que a Marilija, né? E muito bom a tua história. Acho que é um incentivo pra galera aí, porque foi um grande susto na tua vida, né? Com todas as dificuldades, todas as questões que passou, né? Com 30 e poucos anos aí, tá aí feliz. E acho que foi o que chamou nossa atenção também para convidar tu para participar desse podcast. E da nossa parte aqui eu vou deixar esse abraço para ti e pedir para te deixar teus contatos aí, né? Falar um pouquinho do teu canal, o que tu trata nesse canal. Eu já vi que tu tem a ideia de soltar um vídeo todas as quartas-feiras, né? E são vídeos legais, curtos, assim, 5, 10 minutos no máximo, né? Então, se tu quiser falar um pouquinho dele e deixar teus contatos aí. Bom, meu canal no YouTube, como você disse, né? Memórias de uma minhoca estrebuchada. Não tem vídeo de 10 minutos não, Flávio. O maior tem 9. Errei por um, desculpa aí. Brincadeira. É que eu não gosto de vídeos longos, então por não gostar eu evito de pôr vídeos longos no canal. Então eu tomo esse cuidado. E os primeiros vídeos são contando a minha história,
de internação e tudo que aconteceu durante as internações. E depois eu começo a contar histórias da minha vida, assim, como se fosse um diário de uma pessoa com deficiência visual. Acontecimentos meus, coisas que acontecem minhas com a minha mãe, com os amigos, e, enfim, tudo que nós, pessoas cegas, passamos. E às vezes alguns temas assim polêmicos. O vídeo dessa semana, por exemplo, eu tratei sobre depressão, né? Tem acontecido muitos casos de suicídio entre jovens. E o grande intuito desse canal sempre foi tentar mostrar para as pessoas que, apesar das dificuldades da vida, apesar dos obstáculos, de tudo que a gente enfrenta, a gente pode encontrar um lado bom, né? A gente pode viver com alegria, a gente pode superar as tristezas, que é o que eu tenho tentado fazer desde que eu perdi a visão. Não é fácil, né? Eu acho que é um exercício diário, mas é possível. E eu percebo que depois que eu fiquei cega, eu comecei a encontrar uma leveza maior na minha vida que eu não tinha antes. Então eu estou tentando levar isso para as pessoas através do canal. E além do canal no YouTube, eu tenho meu Instagram particular, que é @marelija. Vou soletrar, porque meu nome é diferente, como vocês falaram, né? Então é M de Maria A, R-E-L-I-J-A. Marelija. E eu tenho um Instagram de poesias, que ele tá meio desatualizado, que depois que eu fiquei cega eu não atualizei mais, mas eu tenho lá algumas composições minhas, que é @Avessos da Alma, que eu ainda vou publicar meu livro com esse nome, Avessos da Alma. Então lá tem algumas composições minhas, para quem quiser dar uma passadinha por lá. Ele não é muito acessível, infelizmente, porque na época eu não pensava nisso, né? O mal das pessoas sem deficiência, né? De não pensar na acessibilidade, então... De tudo, escreve poesia então, Mari? Que legal. Eu escrevo poesia. Isso é bom. E tem poesias mais recentes que tu escreveu e não postou ainda por lá, pelos teus canais? Tu pensa em fazer? Qual é o teu projeto de poesia? Eu tenho poesias escritas depois de cega. Inclusive, recentemente participei de um concurso e minha poesia foi uma das selecionadas para um livro aqui, num concurso chamado Praça do Peixe, que é uma praça que tem aqui. Participei de, acho que 3 concursos, e dos 3, 2, minha poesia foi selecionada para ir pro livro. Então, para mim, é bem legal isso, assim, bem bacana. Mas quando tu foi quando foi apresentar o livro na Feira do Peixe, tu não foi, né? São os peixes de comer. Pior que eu fui, hein? Mas não fui engolida pelo peixe, não. Ficou escondida atrás do aquário lá. Eu fui com a minha mãe, ela ficou me segurando. Assim, eu vou só na latinha. Não foi pro anzol dessa vez. Ainda saí de lá e fui numa sorveteria que tinha um Hulk na frente da sorveteria, assim, com os braços assim encolhidos, fazendo força, e tirei uma foto lá no meio dos braços do Hulk. Tá. Desculpa a brincadeira aí, mas é que, né, foi que chamou atenção no teu nickname lá, né, e agora a gente tem que brincar, né, fazer o quê? Ah, mas tem umas amigas que falam que eu sou a minhoca mais famosa do Brasil. Tá tudo certo. Isso aí, gurizada. Então, vamos lá. Mari, obrigado mais uma vez aí, tá bom? Vou acessar o seu canal, vou me inscrever lá e que a galera aí também Isso aí. se inscreva. Posso falar uma poesia para vocês? Opa. Vamos finalizar com a tua poesia, então. Aí a gente faz a finaleira aí e finaliza com a tua poesia. Vou mandar um abraço, Marcelo, pro pessoal aí, né? Pessoal de Ilhéus, vamos ver se a Penha retoma a análise dos nossos podcasts aí, né? Dá um abraço para Ilhéus. Alex Oliveira, que vai ouvir o podcast, que não pôde participar com a gente, né? A Betânia Firmino, né? Que tá sempre pedindo pra gente gravar. A Gláucia. Tem uma galera aí que é fiel aos nossos também, né? Podcasts. Luciano Pires, que ia estar aqui hoje, mas não deu. Tá trabalhando. E é isso aí. E é isso aí. Abraço pra geral.
Eu queria aproveitar e fazer um comentário, Marcelo e o Tadeu, se me permitem, da questão das nossas mídias, do nosso Pix, para quem quiser colaborar com a gente, né, do nosso material que a gente tem colocado no site, né, então nós temos o Pix lá, o contato@acessibilidadeapple.com.br, quem quiser colaborar com a gente. Até a gente fez uma live, né, de final de ano, e uma das coisas que eu não comentei na live, que até ia comentar, uma das coisas que a gente usa como gasto, para a gente poder manter o canal e fazer tutorial, eu fiz a assinatura do Voice Dream Reader, que está custando em torno de R$25, né? Isso também a gente tem tirado porque Voice Reader para Mac, tá, galera? Eu quero gerar um conteúdo disso, então fica de olho no nosso site, né? Na Acessibilidade Apple, que vai sair um tutorial sobre o Voice Dream Reader, que é bem diferente do que a gente utiliza no iPhone, tá, galera? Então eu queria deixar esse adendo aqui, ok? Inclusive, né, Flávio, para algumas pessoas aí, amigos da Mari aí que vão ouvir, que não sabem, esses nossos podcasts, a gente brinca que é o nosso happy hour, né? Isso. Porque o forte nosso é o projeto Acessibilidade Apple, né, que auxilia aí a milhares de deficientes visuais, né? Nós, em grupos de WhatsApp, somos em mais de 1.100 pessoas. Então, o podcast aqui a gente brinca que é um happy hour e a gente conhecer aí o lado das pessoas, aí, a superação das pessoas, como foi o caso aqui da nossa Minhoca Estribuchada. Isso, e nós temos os dois canais, né? Nós temos o canal do podcast, né? E o que mais nós temos, Tadeu, além do canal do podcast? Temos o canal do YouTube Acessibilidade Apple, temos o site, né, que você já citou, tem a página do Facebook, grupo do Face, Instagram, Twitter. O site é acessibilidadeapple.com.br. E o nosso Pix, contato@acessibilidadeapple.com.br. Página do Facebook Acessibilidade Apple Oficial. E o canal do YouTube, já devo ter citado, mas é Acessibilidade Apple. Fechou. Beleza? Agora tu veio, nunca vem, agora tu veio. Mas vamos Mari, né? lá a poesia, né? Primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite, por me permitir estar aqui contando um pouquinho da minha história, que eu gosto bastante de compartilhar com as pessoas e levar um pouquinho de esperança no coração de cada um, ainda mais esse que é o último podcast do ano, né? Então, desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e que a gente possa levar um pouquinho dessa esperança e dessa alegria no coração de cada um que ouvir esse podcast. Essa poesia eu compus pensando em nós, pessoas com deficiência, e ela se chama Aviso. Não sou perfeita, nem pretendo ser. Já tentei agradar todos à minha volta. Hoje busco meu querer, que está enterrado em uma cova. Ei, eu existo sim. Apenas perdi a minha visão. Parem de tomar decisões por mim. É minha vida, vale minha opinião. Não sou feita de cristal, mas estou em recuperação. Por favor, não me leve a mal. Só preciso da sua mão. Nada do que foi será. Aceite que dói menos. As coisas precisam mudar para que os dias se tornem plenos.